Muito boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer esse honroso convite que foi feito pela Escola Judicial da RT da 8ª Região, agradecer à administração do Tribunal por ter me honrado com esse convite, para que eu volte aqui, afinal, já estive aqui em outros eventos da escola algumas vezes, nessa sempre agradável e acolhedora cidade de Belém, e para falar para colegas tão valorosos, dentre os quais destaco alguns grandes amigos que tenho aqui. Eu não vou nominar porque eu estou sem óculos, e talvez eu falhe aí na identificação de alguns, mas com certeza saberão que estão devidamente identificados por essa relação de proximidade que eu tenho e que muito me apraz. Muito mais honrado ainda fico com a possibilidade de vir tratar de um assunto de grande densidade, né, e muito bem escolhido pela organização do evento, traçando primeiramente aí essa temática da reforma previdenciária, que a todos nos interessa, né, num plano muito mais específico, mas que também faz parte de um contexto, né, que exatamente irei abordar aqui nas minhas breves intervenções. É um tema, como eu disse, de alta sensibilidade, de alta complexidade e que se reveste, né, mesmo por isso, de uma imensa relevância e importância, não apenas para o nosso cotidiano, mas no que diz respeito à nossa própria sobrevivência. Não é? O tema é a justiça do trabalho no mundo contemporâneo, efeitos das alterações políticas e econômicas. Embora aqui a escolha do tema envolva a percepção da justiça do trabalho no mundo contemporâneo, na verdade, o recorte que eu pretendo fazer aqui envolve, obviamente, a questão da justiça do trabalho no Brasil, né, sem a pretensão de fazer qualquer tipo de estudo comparativo ou qualquer tipo de análise de direito comparado. E é extremamente difícil, né, nós tratarmos de um tema deste, sobretudo no momento delicado, como que vivenciamos, em que nós temos aí um verdadeiro fogo cruzado, em que nós vemos a justiça do trabalho, o direito do trabalho sendo alvos de constantes ataques das mais diversas origens, não é? E que colocam, principalmente, em dúvida, em questionamento, a sua funcionalidade, a sua eficiência, a sua imparcialidade, chegando a ponto mesmo de se discutir a sua necessidade. Então, eu entendo que a escolha desse tema para vir debater aqui com os colegas da 8ª Região, assim como tem feito outras escolas judiciais, é da mais alta importância, para que nós possamos efetivamente nos situar e nos posicionar diante desse debate, que é um debate que nos interessa, não apenas no sentido corporativo, não é? E essa discussão ela não tem nada de corporativista, não é? Com aquela percepção de que estamos para defender os nossos empregos, porque ela tem um viés que está relacionado exatamente à percepção que nós temos que ter, pelo menos na visão de alguns, dentre os quais eu me incluo, do significado do direito do trabalho numa sociedade como a nossa e do significado da própria justiça do trabalho neste mesmo contexto, né? Eu devo dizer, especialmente para aqueles que são bem mais jovens, né, que hoje já constituem uma grande parcela da magistratura e que, portanto, são os principalmente atingidos pelas reformas sucessivas da Previdência, que esse tema não é exatamente novo, não é? Esse embate, essa discussão sobre a necessidade, a eficiência da justiça do trabalho não representa uma novidade propriamente dita. Aqueles que, como eu, são jovens há mais tempo, né, ou seja, que já passamos por outros momentos como esse, nós tivemos outras investidas muito severas, né? Eu vou, apenas para não cansá-los, vou rememorar aos que viveram isso e noticiar aqueles que eventualmente não tiveram essa percepção, que em pelo menos 2 momentos bastante recentes na história, nós vivenciamos movimentos muito parecidos. A começar na Constituinte, eleita em 1986, que resultou na Constituição de 88, né, ainda vigente, em que se discutia, né, efetivamente
a necessidade, a importância de se ter uma justiça especializada como a nossa. E isso, na época, dentro do contexto que nós vivenciávamos, de redemocratização, de reconstrução da malha social que havia sido esgarçada na época da ditadura, vinha dos próprios trabalhadores muitos questionamentos, muitos questionamentos no sentido de que a Justiça do Trabalho preservava aquele viés não apenas corporativista, no sentido ideológico do corporativismo, me refiro ao corporativismo de Estado, estabelecido como diretriz conceitual, mas também dentro de uma lógica opressora, que foi uma característica sempre bastante associada à Justiça do Trabalho. Então, naquela época, muito se discutia realmente a necessidade e a própria pertinência da preservação dessa estrutura num contexto de redemocratização. E o outro momento, já no início da década de 90, meados da década de 90, quando se debate a reforma do Judiciário, que acabou se consumando com a emenda 45 de 2004, parcialmente, ela não foi aprovada na sua integralidade, mas as discussões, o projeto original de reforma do Judiciário começa em 1992, e ao longo da década de 90 ele é debatido amplamente, e havia, concretamente, a proposta de extinção da Justiça do Trabalho. Aqueles que são jovens há mais tempo, como eu disse, vão se lembrar disso. Havia o então relator, que hoje voltou a ser uma figura bastante conhecida, porque é ministro das Relações Exteriores, altamente diplomático, como ele propôs concretamente a extinção da Justiça do Trabalho e a sua absorção pela Justiça Federal. Essa proposta acabou não passando nos debates que se seguiram no âmbito da chamada Comissão de Reforma do Judiciário, e acabou resultando na emenda 45, que, ao revés do que se esperava, acabou nos fortalecendo, assim como ocorrera, antes disso, na Constituição de 88, em que nós tivemos um incremento estrutural, com a exigência constitucional de criação de um tribunal regional em cada estado, com um incremento conceitual de competência, não tão grande como temos hoje, mas já um incremento diferenciado, inclusive envolvendo servidores públicos que antes não nos eram afetos, e, efetivamente, com a emenda 45, aí todos naturalmente sabem muito bem, tivemos, efetivamente, uma ampliação significativa das nossas atribuições, inclusive saindo daquele mundo mais tradicional das relações específicas empregado-empregador. Então, esses dois momentos, embora tenham sido dois momentos críticos, no sentido aí de momentos de crise existencial, propriamente dita, nós tivemos como resultado um fortalecimento da instituição, não apenas no seu aspecto estrutural, mas no seu aspecto da relevância dentro do Poder Judiciário, e a ponto de nós termos nos tornado, ao longo desse período, pós-Constituição e pós-emenda 45, um dos ramos mais significativos do Poder Judiciário como um todo, e assim, muito bem reconhecido pelos demais segmentos. Porém, o fato disso ter ocorrido, de nós termos tido essa experiência, embora nos sirva aí como uma espécie de alento, de esperança, não nos pode deixar de motivar a resistirmos, porque esse conformismo que uma leitura superficial dos fatos que eu narrei aqui pode induzir, pode vir exatamente, efetivamente, contribuir para que haja um movimento efetivo de desconstrução da nossa justiça. E nós vivemos um momento político que tem algumas nuances de diferença em relação a esses dois momentos que eu citei a vocês. Essa campanha efetiva que nós temos hoje, em pleno curso, tanto contra o direito do trabalho como contra a justiça do trabalho, é algo que assume características muito peculiares em função do momento político que nós vivenciamos. E aí eu sou levado a afirmar que nós temos que considerar a circunstância de estarmos vivendo um período de anormalidade institucional. Este eufemismo que me
peço perdão a vocês por utilizar, né, de anormalidade institucional, é uma maneira aí menos drástica ou mais asséptica de falar do movimento que acabou culminando com o afastamento da presidenta o ano passado, né? Eu me recuso completamente a analisar a temática do impeachment apenas pelo aspecto da sua legalidade, porque quanto a isso parece que não há dúvida nem da pertinência conceitual e nem dúvidas quanto a ritos procedimentais, que não me cabe avaliar. Mas eu não consigo enxergar um processo dessa natureza sem fazer um foco preciso no âmbito da sua legitimidade. E todos nós sabemos perfeitamente a diferença que existe entre o que é legal e o que é legítimo. E eu não vou aqui entrar no debate, né, que poderia qualificar esse ato, né, com a designação de golpe, porque eu sei que isso ofende muita gente, né? Então, prefiro falar em anormalidade institucional, mas eu também prefiro lembrar Galileu, né, que se move, ou seja, que é golpe, na minha visão, né? Mas vamos chamar, apenas para não ferir susceptibilidades alheias, eu vou chamar de um período de anormalidade institucional. Só espero que não digam que eu tucanei o golpe, não é? Porque é apenas uma expressão um pouco mais neutra. Mas o fato é que esse período se desenha, e todos os fatos que vêm se sucedendo na esteira dos acontecimentos deflagrados no curso do ano passado, tornam evidente que o que está em curso é uma campanha efetiva de desconstrução, não apenas de direitos trabalhistas, mas de direitos previdenciários, como vocês acabaram de ver, e como todos nós estamos assistindo cotidianamente no noticiário, não é? Porque há um propósito muito claro, e eu tenho a minha leitura precisa sobre isso, que eu já também exponho a vocês, vai no sentido de que este procedimento legalizado, como disse a vocês, tornou-se um instrumento de legitimação da desconstrução do Estado democrático de direito e dos direitos sociais de toda a sociedade, não apenas dos trabalhadores, mas outros direitos sociais que foram conquistados a muito custo, né? Na realidade, muito já se disse em vários momentos da nossa história que o Brasil ainda estava construindo o seu Estado social, aquele Estado social que foi universalizado em muitos países a partir do final do século XIX, na passagem para o século XX, começa mais ou menos a ser construído já perto da metade do século XX, e ele não se ultima, porque nós ainda temos um déficit muito sério, muito severo, de direitos sociais que são sonegados a grande parte da população. Eu estou aqui, né, num estado extremamente importante da federação, mas situado numa região que vocês sabem melhor que eu, que sofre o grave problema da desigualdade, né? Desigualdade de tratamento, de acesso, envolvendo questões socioeconômicas, questões de gênero, questões de etnia. Então, nós não conseguimos construir um Estado social completo e já partimos para o seu desmonte, né? Coisa que, em outros países, demorou muito mais para acontecer. A minha leitura efetiva nesse contexto, né, de por que isso aponta para uma normalidade institucional, é o fato de que toda a condução das políticas que estão sendo adotadas a partir da instalação, sobretudo em definitivo, né, do governo que hoje está à frente do nosso país, está voltado para esse processo, né? Só para citar as práticas mais recentes, a aprovação de um projeto de terceirização ampla, sem nenhum debate com a sociedade, uma possível modificação no paradigma regulatório do modelo de relações de trabalho do Brasil, com prevalência do chamado negociado sobre o legislado, também sem nenhum debate consistente a respeito do assunto, e é um assunto extremamente complexo, eu vou expor também um pouquinho do que eu penso a respeito disso. Uma reforma previdenciária absurdamente cruel, né, que vai atingir, como disse agora há pouco aquele que me antecedeu, né, o critério
fantástico utilizado para definir o corte é absolutamente improvável, né? Como se imaginou? Né? Deve ser aquele tipo de situação, olha, ele falou 53, 48, vamos fazer a média, né? Aquelas propostas de acordo que a gente enfrenta diariamente na sala de audiências, né? Mas sem nenhum tipo de demonstração criteriosa do porquê isso tem que ser feito dessa maneira, né? Agora, a questão toda é a seguinte, aí eu volto a falar das razões pelas quais isso foi efetivamente objeto, ou tem sido objeto dessa anormalidade institucional. Porque eu pergunto a vocês, alguma dessas reformas atinge as camadas mais ricas da população? Eu ouvi falar em reforma do sistema tributário para instituir o imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição Federal. Não precisa nem de reforma constitucional para isso, basta regulamentar o assunto. Eu tenho alguma rediscussão sobre o funcionamento do sistema financeiro e o modelo extorsivo que nos é imposto cotidianamente nas taxas de juros bancários, de cartões de crédito e tudo mais, comprometendo, inclusive, a capacidade de compra do cidadão? É evidente que não. Ou seja, as reformas que tanto se propala como sendo a salvação da economia são reformas que vão atingir fundamentalmente as classes mais pobres, inclusive a classe média, inclusive aquela classe média que não se achava tão pobre e que agora está se achando, não se achando, né? Se achando atingida pelos efeitos deste movimento. Então, é evidente que o propósito dessa normalidade institucional, para não falar do golpe, é efetivamente a perenização das elites políticas e econômicas que sempre foram dominantes no país. Não há dúvida nenhuma disso. O que parece é que as elites disseram assim, olha, cansamos dessa brincadeira de democracia, cansamos dessa brincadeira de Estado social. Vamos voltar ao que sempre fizemos, desde a nossa criação. Porque não dá para ficar com essa vida de aeroporto parecendo rodoviária, não é? Empregado doméstico tendo direitos, empregado doméstico estudando em universidade. Isso é um absurdo. Eu cansei dessa brincadeira. E aí nós vamos colocar à frente desse processo alguém que representa efetivamente a grande elite intelectual, econômica, branca e do sexo masculino, né? Porque o paradigma efetivo que se apresenta a partir dessa reconfiguração é esse, né? Não preciso aqui lembrar as belíssimas palavras do chefe do Executivo no Dia da Mulher, fazendo referências ao papel significativo das mulheres no contexto, né, da economia nacional, para evidenciar que há uma misoginia intrínseca, né? E um monte de gente falando, o que tem? Não é isso mesmo? Né? O pior é isso, as pessoas naturalizarem essa lógica como se isso fosse realmente algo a ser naturalizado, né? Como se nós estivéssemos voltando no tempo, né? Nos anos 40, talvez fosse um discurso comum, nos anos 50, né? A partir dos anos 60, em que as mulheres começam a se empoderar, já começa a ser um assunto complicado de se tratar. Hoje em dia, então, é algo que não se fala em casa e em lugar algum, porque não representa o significado da mulher no contexto da sociedade, não só brasileira, mas mundial, né? E um outro aspecto que é importante nesse contexto, ainda falando de legitimidade, é que nós vemos essas reformas sendo urdidas, inclusive, né, essas propostas que vêm aparecendo de extinção da Justiça do Trabalho, não sei exatamente se propostas, mas essas afirmações, é porque isso não passou por um escrutínio eleitoral. Eu não me recordo, posso estar sendo traído pela memória, mas de ter lido qualquer programa de governo vencedor, ou mesmo qualquer plataforma política da maior parte dos parlamentares que foi eleito, que afirmava, nós vamos fazer a terceirização liberada, nós vamos fazer a reforma completa trabalhista, vamos extinguir a Justiça do Trabalho. Eu não me recordo disso. Então, isso, no mínimo, é um estelionato eleitoral, porque, efetivamente, se o propósito era esse, e se fosse sufragado nas urnas, eu não discutiria a legitimidade disso. O que não se pode, a meu ver, é, no meio de um contexto como o nosso, simplesmente se lançar esse processo, essa avalanche reformista, sem, repito,
nenhum debate consistente com a sociedade e sem que isso tenha sido objeto de um sufrágio efetivo outorgado pela autoridade do mandato eletivo. Alia-se, né, a esse fato uma característica que já foi prenunciada, que é a chamada crise de representatividade que nós vivemos hoje, não é? Tanto no aspecto do executivo como do legislativo, a representação política ela está em crise. E o judiciário vem tomando um protagonismo que é até perigoso, né? Porque o juiz não é eleito, o juiz assume suas funções pela via democrática e impessoal do concurso público, né, para julgar questões concretas que lhes são submetidas. Mas ele não é pago para fazer política pública, ele não é pago para resolver questões estruturantes da economia e da sociedade. Não é esse o papel dele, ainda que ele possa agir aí dentro de um relativo ativismo emancipatório que eu sempre defendi e não vou renegar agora. Mas o que acontece é que essa crise de legitimidade acaba resultando nesse protagonismo. Não é raro vocês virem, né, já vimos isso em outros momentos, agora a toda hora aparece alguém lançando magistrados ou ministros candidatos a presidente da República, né, numa total deturpação daquilo que é tipicamente a função do magistrado, né, a meu ver, que não pode ser mais importante do que os processos que ele julga, né? Faço uma aí, talvez pobre, analogia com o futebol, para aqueles que assim apreciam, não é? Eu sei que não dá para falar de futebol aqui, porque a rivalidade é muito grande, assim como era na minha cidade, porque agora só tem um time de futebol lá, o outro já foi extinto, né? Minha cidade é Campinas, o único time de lá é Ponte Preta, o outro time já não existe mais, né? Mas era o Guarani. Mas, fazendo uma pobre analogia com o futebol, os cronistas dizem, quando o árbitro aparece mais do que os times que estão jogando, tem alguma coisa errada. E me parece que esse protagonismo excessivo dos juízes em determinados contextos mostra, na verdade, uma anomalia do sistema que nós vivenciamos, em que nós estamos nos tornando mais importantes que as nossas decisões. Então, a decisão não importa mais, importa a pessoa que julgou. Só fazendo um pequeno parêntese aqui, que nem estava na programação, mas eu vindo para cá, eu li um comentário sobre a decisão da ministra Maria Tereza Assis Moura, que deu a liberdade, a prisão domiciliar, né, para Adriana Ancião, mulher do Sérgio Cabral. Ninguém está discutindo o mérito daquilo. Ninguém está debatendo se realmente é direito de todas as mulheres encarceradas cumprirem prisão domiciliar para cuidar dos filhos. Não, estão discutindo o seguinte, que a ministra deu a decisão estando em Paris. E isso é um absurdo. E se ela tivesse negado, seria um absurdo? Ou só é absurdo porque ela concedeu e a opinião pública é contra a pessoa que está sendo processada, mas tem todos os direitos, inclusive de se defender ao extremo. Quer dizer, o que virou importante aí não é a decisão da ministra, é a pessoa da ministra que está sendo atacada porque proferiu uma decisão, a princípio, cumprindo a lei, mas estava em Paris numa atividade oficial do tribunal. Então, essa, para mim, é a prova maior da distorção que nós vivenciamos hoje. E não estou fazendo juízo de mérito, porque eu não entendo direito penal, não sei se esse direito existe, embora me parece que as evidências mostrem que há uma relevância muito grande, né, de não apenas essa pessoa em si, mas todas as mulheres encarceradas terem esse direito, né, mas isso não é importante. A discussão da sociedade não é essa. A discussão é da ministra. O que a ministra estava fazendo em Paris, por que ela assinou lá de Paris, se é possível fazer uma decisão judicial estando fora do Brasil. Ou seja, nós perdemos completamente a referência do que é importante a partir desse protagonismo, não é? Nesse contexto, né, que nós vivemos, e estamos também associando a esse fato um parlamento que desde as eleições de 2014, é considerado uma das piores formações que nós temos, né, com um arroubo extremamente conservador, graçando uma boa parte dos nossos parlamentares, e que acaba resultando, né, nos atingindo diretamente, como já falei, uma campanha intensificada contra a nossa existência, né, e que começa
com aquele corte discriminatório, absurdo do nosso orçamento, que todos vocês sabem, né, acabou gerando aí uma grande dificuldade para o funcionamento dos tribunais, né? Todos nós nos sacrificamos para poder prestar a jurisdição adequadamente, e com razões das mais mesquinhas, né? Porque a crítica que nos fizeram foi a de que nós estávamos cumprindo a nossa obrigação de prestar uma jurisdição àquele que nos procura. Se isso é crítica, eu estou sendo elogiado, mas na visão daqueles que detêm o poder de nos dar o dinheiro que nós precisamos para cumprir esse papel, isso é um defeito. E nós, então, começamos a ser atacados por ali, no sentido estrutural. Como isso foi resolvido, mal ou bem, de um jeito ou de outro, agora nos atacam moralmente, né? Uma verdadeira campanha assediante, às quais estamos bastante habituados, né, a ver nos nossos processos, no sentido de nos atribuir, de nos impingir a nós, Justiça do Trabalho, e a seus magistrados, a seus integrantes, a culpa e a responsabilidade por todos os problemas decorrentes do mercado de trabalho brasileiro. Como se as nossas decisões fossem que dimensionassem efetivamente o que o mercado de trabalho pode ou não pode fazer. Como se nós não ficássemos ali, diante do princípio da inércia da jurisdição, à disposição do cidadão para que ele venha demandar. Mas somos nós os responsáveis por toda a desestruturação do mercado de trabalho, de modo que somente com o nosso esfacelamento ou a nossa morte por inanição é que a economia do país pode voltar a crescer, não é? Bem, não bastasse tudo isso, nós temos ainda a cereja do bolo, né? E aí que eu chamo a atenção da gravidade do momento que nós temos, que não nos permite, com fundamento no histórico, que nós sejamos pouco vigilantes. A cereja do bolo é que hoje nós temos gente importante da Justiça do Trabalho nas fileiras inimigas. Tem uma história muito conhecida, né, do Conde de Gobineau, que era um membro de uma representação diplomática francesa e que era um grande crítico do Brasil, mas ele adorava visitar o Brasil. Isso gerou até um ensaio chamado Conde de Gobineau, o inimigo cordial do Brasil. A Justiça do Trabalho tem o seu inimigo cordial, que aparece sempre sorridente, né, com um cara de santo, mas que efetivamente é o nosso inimigo, né? Talvez o número 1. É o nosso Conde de Gobineau, né? Porque faz um trabalho tão intenso de ataque intestino ao Poder Judiciário Trabalhista que nos constrange, porque acaba exprimindo uma ideia de que todos nós temos o mesmo pensamento. E sabemos que não é verdadeiro isso, não é? Quem faz isso usurpa uma legitimidade que não tem, falando em nome de uma instituição que não pensa como ele pensa. Pela maioria, talvez muitos pensem como ele, e têm efetivamente direito de fazê-lo. Mas eu tenho certeza que não representa o pensamento majoritário dos seus pares e muito menos da maior parte dos magistrados do trabalho. E quando se ataca, como se tem atacado a Justiça do Trabalho, desta maneira, eu me sinto atacado, porque parece que eu faço tudo de má fé, é para ferrar mesmo, né? Ou seja, eu quero prejudicar a economia, eu quero agir de forma irresponsável, porque esse adjetivo nos é dado, de forma irresponsável, com o propósito de comprometer a economia, numa total falta de bom senso, uma falta de respeito ao nosso trabalho cotidiano, que não é fácil, todos vocês sabem disso. Eu sou juiz há 23 anos e faço altíssimos esforços para me dedicar de modo correto, honesto, probo, à minha atividade, o que é a regra absoluta dentro da magistratura, não é? Eu confesso a vocês que eu me sinto numa verdadeira cruzada quando isso acontece, né? Para quem gosta, eu me sinto na Guerra dos Bastardos, lá do Game of Thrones, né? Em que não se sabia de onde vinha espada, não é? A única chance de sobreviver é brandindo para todos os lados, porque você já não sabe, né? Ou então, uma linguagem mais agradável a certas pessoas,
me sinto como se estivesse no Senhor dos Anéis, né? Naquelas aventuras ali, ou desventuras, que efetivamente acabam nos colocando neste fogo absolutamente desnecessário, né? E que, portanto, fechando esse aspecto introdutório, eu acho que nós não podemos nos confortar com o fato de que outras crises que vivenciamos foram superadas. Elas foram superadas a muito custo, né? Houve muita mobilização, e o momento hoje é particularmente desfavorável, porque nós temos toda uma estrutura, inclusive interna, que tem elaborado muito fortemente contra a nossa existência. Quando eu fiz a brincadeira da Guerra dos Bastardos, quem não acompanha, se quiser procurar, vai ver, vai entender, porque a gente já não sabe mais de que lado vem a pancada, né? Ela vem de cima, de baixo, do lado, né? E de repente você está matando o amigo e já não sabe mais, né, quem morreu, quem não morreu, né? A vantagem é que, no episódio, a gente já sabia o final, né? Porque o herói estava de um dos lados. Mas, aqui, nós não sabemos, até agora, quem sobreviverá. O que é importante, feito este introito, é nós termos a percepção de que não dá para desconectar essa chamada crise do direito do trabalho com a chamada crise da justiça do trabalho. Na verdade, se nós podemos chamar isso de crise, eu acho que é uma crise, né? Crise no sentido de a instituição se coloca sob críticas. Isso está totalmente associado. E, por isso, volto a falar, isso não é um debate corporativo. Não estamos aqui defendendo os nossos empregos, como dizem alguns deputados lá nas audiências públicas sobre a reforma trabalhista, né? Lá tem sido constantemente, nós temos sido constantemente alvejados com esse argumento. Ontem mesmo, o James Magno, presidente do Coleprecó, presidente do TRT-16, estive com ele, ele foi lá na terça-feira e ouviu, acho que não foi a ele, mas a uma outra juíza, o comentário: olha, Vossa Senhora está sendo corporativista, está aqui defendendo o seu próprio emprego. Mas não é essa a discussão. O que se defende aqui é um modelo regulatório. E esse modelo regulatório começa no Brasil, todo mundo sabe, na década de 30, após a Revolução de 30, logo em seguida, no contexto do Estado Novo, e vai prosseguindo, né, a partir dessa montagem do que eu chamei agora há pouco de Estado Social brasileiro. E um dado muito importante, que nós, às vezes, deixamos de lado, e a doutrina ela é muito hábil em omitir esse fato, porque fica naquela discussão. Bem, o modelo brasileiro é um misto de outorga e misto de imposição, é uma ideia de controle, tudo bem, pode ser tudo isso. Hoje os historiadores já falam que é uma somatória de tudo. Mas tem um dado importante que é negligenciado. A construção do modelo regulatório das relações de trabalho no Brasil foi o grande responsável pela industrialização do país. Porque se não tivesse esse modelo de regulação, não haveria industrialização do país. Haveria indústrias, como já existia, desde a época de Dom Pedro II, mas sem condições de criar uma política industrial efetiva. E isso só acontece no Brasil quando? Nos anos 30, quando começam a se estruturar as normas de proteção social. Porque não é possível criar um modelo de industrialização sem que haja essa proteção. E o exemplo disso vem da Europa, onde o capitalismo surge no século XVIII e destrói completamente a classe operária, né? Daí vem o célebre livro de Engels, né, antes ainda do Capital, falando a situação da classe operária inglesa no século XVIII. Né? Aquela situação dramática vivenciada justamente pelo descompasso entre o desenvolvimento capitalista e a proteção social. Então, o modelo regulatório do Brasil, que é rígido, né, na sua origem, tem uma ampla disciplina normativa, uma carga interventiva fortíssima, tem como propósito fundamental industrializar o país. E é por isso que, dos anos 30 aos anos 80, o Brasil conhece um processo de altíssima expansão industrial, né, que vai começar a ser derruído depois por outras razões, né, que agora não dá para a gente tratar. Mas se nesse período ele vai se consolidando efetivamente. Então, esse ponto é indispensável nós considerarmos, até mesmo para compreendermos que qualquer desconstrução desse modelo poderá implicar, sim, numa mudança de paradigma do próprio processo
de industrialização que nós vivemos hoje, que já é um processo em declínio, sobretudo pela concorrência estrangeira, que nos traz produtos muito mais baratos, a custos ambientais e humanos, sabemos disso, né? E que tem comprometido o nosso processo de produção, né? Se esse é o propósito, o caminho é o correto, mas eu não acredito que, efetivamente, esta seja a intenção de quem pensa no Brasil minimamente com uma visão de futuro, né? O fato é que há uma discussão forte de que o modelo brasileiro de regulação das relações de trabalho é um modelo rígido, um modelo inflexível e que compromete o desenvolvimento econômico, né? Mas isso é algo que não se sustenta, né, do ponto de vista da racionalidade, porque, na verdade, nós percebemos que, ao longo do tempo, à medida em que havia mudanças na orientação, inclusive política e econômica do país, também havia mudanças na forma de lidar com isso. E aí, de novo, o papel da Justiça do Trabalho acaba sendo um papel extremamente relevante nesse contexto, né? Só para dar o exemplo mais recente, o que acontece? Nós temos aí hoje, novamente, o debate, né, da prevalência do negociado sobre o legislado, uma intenção de criar uma regulamentação sobre isso, mas isso vem sendo praticado no Brasil há bastante tempo. E modulado por quem? Pela jurisprudência. O Brasil fez a flexibilização da legislação trabalhista pela via da negociação coletiva, reconhecido pela jurisprudência. E de que forma? A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que efetivamente é que conduz, né, as interpretações majoritárias, consolidadas, predominantes, do início dos anos 90 até meados dos anos 2000, ela foi absolutamente flexibilizante. Absolutamente é muito forte, mas ela foi preponderantemente flexibilizante, inclusive numa linha contrária ao que defendia o Supremo Tribunal Federal, que restringia a possibilidade de negociação coletiva a hipóteses muito bem pontuadas na Constituição ou para certos temas específicos. Um exemplo disso, né, já revogado há bastante tempo, é a súmula 364, que permitia a negociação coletiva reduzindo proporcionalmente o adicional de periculosidade, né? E o TST considerava isso normal, naturalizava essa prática. Então, nós vivenciamos aí, dentro do mesmo modelo, dentro da mesma estrutura normativa, dita como rígida, a Justiça do Trabalho fazendo uma interpretação que admitia a incidência de uma maior negociação, de uma maior prevalência da negociação coletiva em relação ao que estava previsto na legislação. Esse processo acabou sendo estancado, né, em meados da década de 2000, e por uma razão, por um complexo de razões, na verdade, mas uma razão que me parece a mais relevante no que nos interessa aqui, que é a mudança do perfil da magistratura do trabalho. Na magistratura do trabalho, eu, como falei a vocês, estou há 23 anos, acompanhei bem essa mudança, e também pela literatura, né, nós vemos isso. O que nós percebemos é que a jurisprudência trabalhista, a partir dos anos 2000, na metade dos anos 2000 para frente, ela começa a ter uma nova feição, em decorrência, sobretudo, dessa nova característica que a magistratura do trabalho adquire. Só para lembrar, né, todos sabemos também que a Justiça do Trabalho só passou a integrar o Judiciário em 1946. Então, esse período, desde sua criação, no início da década de 30 até 46, os seus integrantes não eram juízes na acepção técnica do termo. E, portanto, não tinham garantias da magistratura como a vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos. Ou seja, independência judicial, zero. Modelo, na época já ditatorial, né, um Estado ditatorial, um Estado novo, um modelo regulado ao extremo, sem garantias para a magistratura, sem garantias de independência ao juiz. Isso depois foi mudado, foi alterado com a inserção no Poder Judiciário, mas o controle do Poder Judiciário trabalhista ainda era muito grande, principalmente, isso é importante se lembrar, principalmente pela presença dos representantes classistas, que, independentemente de serem de empregados e de empregadores, advinham de onde? Do movimento sindical.
movimento sindical esse que era, e ainda é, de certa maneira, controlado pelo Estado. Então, nas antigas juntas, por exemplo, né, onde atuavam os juízes de primeiro grau, eram 2 votos contra 1. E ali nós poderíamos efetivamente perder a partir dos votos divergentes dos classistas. Nos tribunais, a proporção era outra, claro, apenas 1/3 de cada composição era de classistas, mas isso poderia, num arranjo institucional, resultar também numa mudança da jurisprudência. De maneira que o que acontece ao longo da história? O perfil da magistratura trabalhista ele é sempre associado com essa ideia de um perfil mais conservador, um pouco mais refratário aos direitos e à consecução desses direitos como meio de emancipação. Mas o que acontece? Como falei, em meados dos anos 2000, nós temos, primeiro, a extinção dos classistas, em 99. Depois, a reconfiguração do TST, que tinha perdido 10 ministros e volta a ter os 27 ministros, e já uma geração nova, uma geração que chega aos tribunais, que chega ao TST, uma geração que passou pela ditadura militar, uma geração que já estava no processo de redemocratização, e que com isso era uma geração de magistrados com uma preocupação muito maior com questões sociais. E aí nós percebemos na jurisprudência, principalmente do TST, uma mudança de paradigma. Então, a partir de 2005, o TST não mais edita súmulas flexibilizantes quanto à negociação coletiva, e a partir de 2011 passa, inclusive, a cancelar aquelas súmulas que antes eram tidas como assimiladoras da prevalência do negociado sobre o legislado. E se conforma, né, e aí fica como característica da Justiça do Trabalho e dessa percepção que se tem do judiciário trabalhista, né, que para alguns é motivo de crítica, que é a capacidade que nós temos de interferir no domínio econômico. Isso é muito claro. Eu vou dar a vocês alguns exemplos, peço desculpas porque são exemplos da minha região, que eu conheço bem, obviamente, mas eu sei, por contato que tenho com vários colegas daqui, que vocês têm situações muito parecidas aqui no Pará, em que nós, mediante a atuação da Justiça do Trabalho nos grandes litígios, não naquele nosso varejo do dia a dia, né, que é importantíssimo, claro, para o cidadão, mas quando nós atuamos nos grandes litígios, nós temos uma capacidade extremamente grande de interferir no domínio econômico. O primeiro exemplo, todos conhecem, o caso Embraer, que é da minha região, uma dispensa coletiva feita por uma empresa de produção de aviões e que, claro, gerou um abalo na cidade, porque uma cidade não é muito pequena, mas quase toda a economia gira em torno, né, daquela empresa, uma empresa imensa. E, então, um dissídio coletivo, que olhem que interessante, o dissídio coletivo é um instrumento tipicamente corporativista, previsto desde o modelo original da regulação de trabalho no Brasil. Pega-se um dissídio coletivo, movido pelo sindicato. No âmbito do dissídio coletivo, as dispensas são suspensas, inicia-se uma negociação tentando solucionar o tema, não se tem êxito, e o Tribunal Regional profere uma decisão reconhecendo que não havia vedação à dispensa coletiva, mas estabelecendo condições para que ela pudesse ser exercida, inclusive uma indenização que não é prevista em lei, mas que, diante do poder normativo, é possível se outorgar, né, pela via, justamente, do dissídio coletivo. Isso vem ao TST, e o TST não apenas confirma um acórdão relatado pelo ministro Maurício Godinho, mas como afirma um precedente extremamente valioso, a necessidade de negociação coletiva prévia em casos de dispensa coletiva, criando aquilo que não é regulado por lei, porque o Brasil, diferentemente de outros países, não contém regulamentação disso, então passa, a partir dessa decisão judicial, a condicionar um ato de dispensa coletiva. E por que razão? Porque nós somos maus? Né? Porque o TST acordou com o seu dia de maldade? Não. Simples, porque dispensa coletiva é um instituto que tem que ser regulado, porque ele desestrutura a economia da cidade. Não é uma proteção aos trabalhadores, é proteção ao modelo econômico. Se você admitir que uma empresa de uma cidade que emprega 1000 pessoas
dispense coletivamente, sem nenhum processo de preparação, você não prejudica só os trabalhadores, prejudica o açougue que vende carne para ele, a farmácia, a padaria, todo o comércio e toda a indústria que depende daquela atividade. Então, é evidente que há necessidade efetiva de ter uma negociação prévia, para se estabelecer critérios de dispensa, o que é realmente necessário para se dispensar, quem vai se habilitar à dispensa primeiro, inclusive estabelecendo critérios, né? Quem vai primeiro, casado, solteiro, com filho, sem filho, enfim. Isso é extremamente importante. E aí nós vemos a relevância disso no reequilíbrio das relações capital e trabalho, que não é feita por lei, até porque, vejam só o problema que nós temos para regulamentar o inciso 1º do artigo 7º. Quando que vão regulamentar a dispensa coletiva? Nunca. Então, se nós não fizermos, ninguém faz. Não é? O outro exemplo, também bastante conhecido, caso Shell BASF, uma cidade vizinha minha, Paulínia. Descobriu-se lá uma contaminação num loteamento residencial dos moradores. E aí, claro, começou uma investigação e viu que ali antes havia duas fábricas, fábrica da Shell e fábrica da BASF, né, antes de ser loteado. E, naturalmente, o sindicato verificou que tinha muitos trabalhadores que ali trabalharam durante muitos anos. E começou a convocar esses trabalhadores, todos fizeram exames e descobriram que muitos deles estavam com contaminações. Alguns até tinham morrido, não se identificou a causa na época, depois, com essas conexões, estabeleceu-se que havia uma relação muito séria com a contaminação do solo do que era despejado por essas empresas no tempo que ali ocuparam. Inclusive, teve discussão de prescrição, aquele debate todo, né? O tema central aqui envolve saúde, mas é um tema que realmente tem muito a ver com isso. O fato é que isso gerou uma ação civil pública, uma indenização confirmada pelo tribunal e que chegou ao TST, que simplesmente foi a maior indenização de toda a história da Justiça do Trabalho. Mas por quê? Porque ele dava com a saúde de milhares de pessoas, porque eram empregados, ex-empregados, na verdade, seus familiares, filhos, envolvendo, inclusive, convênios médicos e tratamentos de saúde para várias pessoas das famílias. Bem, o que significa isso? É o papel, repito, de reequilíbrio que se estabelece nessas relações a partir da intervenção propositiva da Justiça do Trabalho. Quem faria isso se não fosse o Poder Judiciário independente? Alguém reconstituiria isso? As empresas iriam procurar os trabalhadores espontaneamente? Olha aqui, você tem 700 mil reais para receber aqui de uma indenização, né, pelos danos que eu te causei? Evidente que não. Então, isso é que, na verdade, passa a incomodar as pessoas, de novo naquela lógica da elitização da nossa política, né? Como assim? Como essas pessoas têm direito, têm acesso a algo que pode reconhecer-lhe direitos, né? Então, este movimento todo, eu não tenho dúvida alguma que ele tem total ligação com este perfil que a magistratura do trabalho vem adquirindo. Claro, falo genericamente aqui, né, tirando exceções, mas vem adquirindo ao longo do tempo, de ser uma justiça realmente voltada para questões sociais, independentemente da sua conformação histórica, que nem sempre foi direcionada nesse sentido, né? Mas eu tenho um dado importante a dizer, que isso não é exatamente uma novidade. Recentemente, eu até não conhecia esse fato, mas recentemente eu li um livro do historiador Fernando Teixeira da Silva, lá da Unicamp, e o nome do livro é Trabalhadores no Tribunal, Conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 64. E ele fez uma análise de processos do TRT-2, né, TRT da 2ª região, ao qual, né, inclusive, o meu estava vinculado na época, né, não tinha o TRT-15, na verdade, e ele identificou ali uma tendência muito forte de os juízes do trabalho proferirem decisões que ele chama de favoráveis aos trabalhadores, mas decorrentes da interpretação da própria CLT e dos demais institutos, inclusive no âmbito do dissídio coletivo, não é? Então, ele faz uma narrativa a partir desse exame. Então, ele fala: a Justiça do Trabalho teve um comportamento bastante favorável no sentido de uma maior distribuição de renda. Se não era tão impactante, foi suficiente para deixar empresários e fazendeiros extremamente contrariados com relação à Justiça do Trabalho. E ele descreve que, quando veio o golpe de 64, um dos primeiros atos do regime é limitar o poder normativo de concessão de aumentos dos tribunais. Isso é fato, é só ver
é o decreto 4725 de 65, eu não me lembro, acho que é exatamente esse o número, né? Ou 4235 de 65. Limitava-se, os tribunais não poderiam conceder aumentos maiores do que era apurado pela inflação no âmbito dos dissídios coletivos. Então, começou a haver uma campanha muito forte e muito ingente no sentido de se afetar concretamente aquilo que a Justiça do Trabalho vinha reconhecendo. Então, o que nós percebemos, né, só para situar, 63 é o período em que há, logo após a renúncia de Jânio, nós temos aí a instituição do parlamentarismo, né, naquela tentativa de uma concertação para os que eram opositores de João Goulart, não deu certo, voltamos, né, ao regime presidencialista. E ali também há um movimento de relativa expansão de direitos sociais, né, conduzidos por Jango. E a Justiça do Trabalho, devidamente influenciada por essa ideia, segundo o levantamento do historiador, né, é um trabalho de pesquisa que ele desenvolve, ela começa a ter essa sensibilidade e começa a dar interpretações mais favoráveis aos trabalhadores, rompendo com aquela ideia clássica de ser uma justiça mais opressiva, né? O que acontece? E isso provoca um movimento incessante de combate às decisões da Justiça do Trabalho, inclusive por intermédio do regime militar, que então se instaurou em 64. Né? Então, isso não é novidade, isso aparece na nossa história, né? Sempre que nós percebemos esse destacamento, e as falas dos nossos críticos vão muito nesse sentido, né? O Justiça do Trabalho tem feito isso, está dizendo aquilo, está fazendo interpretações absurdas, não é? Mas as absurdas são sempre aquelas que favorecem os trabalhadores. Quando se dá uma interpretação que não favorece, não, é uma interpretação razoável, vamos modular os efeitos e tudo mais, né? E aí fica tudo certo, né? Isso é absolutamente sintomático. Então, pendularmente, quando nós intensificamos a interpretação emancipatória, a resposta é uma resposta de agressão, uma resposta de desconstrução, como a que vivemos neste momento, né? Já tentando finalizar, eu vou situar a vocês, eu acho que nós tivemos um problema aqui com... Eu trouxe alguns slides, mas acho que eu não vou conseguir mostrar, uns gráficos, né? Mas não tem problema, eu dou as informações a vocês. Quais os problemas que eu vejo nesse discurso que é apresentado para nós como sendo da necessidade de se promover reformas no modelo de regulação do trabalho no Brasil? Bem, o primeiro discurso é que o modelo é ineficiente ou produz ineficiência, porque não se consegue, a partir dele, gerar uma produtividade alta. E que, na realidade, é um modelo complicado, esse é o discurso muito comum, é um modelo complicado e, com isso, há um número excessivo de demandas judiciais. Então, um dos argumentos principais que nos apresentam é esse, olha, é uma legislação complicada, ninguém entende, então tudo é judicializado. Isso é uma grande bobagem. Por que é uma grande bobagem? Porque, na verdade, hoje nós temos um impacto muito forte no Poder Judiciário, decorrente da judicialização de vários fatos, mas que não tem a ver com a Justiça do Trabalho. Isso é um fenômeno generalizado. É só observar o relatório do CNJ, chamado Justiça em Números, que mostra a evolução da quantidade de ações em todo o Poder Judiciário ao longo dos últimos anos. Isso é uma característica típica nossa, né, do nosso momento histórico, de judicializar tudo, né, como alguns autores falam. A vida é judicializada hoje, né? Qualquer tipo de conflito torna-se um problema judicial, não é? Mas quando nós olhamos o quadro que indica a quantidade de ações trabalhistas pelo seu tema, nós observamos que quase 50% das ações trabalhistas versam sobre verbas rescisórias. Ou seja, metade das ações trabalhistas contém o pedido de verbas rescisórias. É muito importante esse olhar macro, né, porque nós costumamos ter aquela visão de Fernando Pessoa, né? O rio da minha aldeia é mais bonito do que o Tejo, né? Então, eu olho para o meu universo e acho que aquilo representa a totalidade. Mas, quando nós olhamos para o total, então, puxa, tem um monte de ação de dano moral aqui, então, isso virou um inferno. Não, as ações de dano moral representam um percentual pequeno no montante das ações trabalhistas. 49,7%, isso está lá no relatório Justiça em Números, quem quiser pode olhar lá no CNJ. O quadro 5.77 diz isso. 49,7%
das ações versam sobre verbas rescisórias, pessoas que foram despedidas e não receberam. Tudo bem, nesse meio pode ter várias justas causas, pode ter vários pedidos de demissão, mas com certeza tem muita gente que foi despedida e não recebeu, simplesmente. Então não é real falar que nós produzimos demanda, ou que o modelo que nós temos de regulação do trabalho produz demanda. O que produz demanda é a lógica do descumprimento. Porque não cumprir verba rescisória, gente, é o básico. Não é nada demais dentro, inclusive, do modelo que nós temos, que não veda dispensa arbitrária, pela falta da já citada regulamentação do inciso 1º do artigo 7º da Constituição. O segundo ponto, reformar a legislação trabalhista não garante ampliação de postos de trabalho. Isso é muito básico. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência que o modelo regulatório defina mercado de trabalho. O que define mercado de trabalho? São as políticas de natureza macroeconômica. Depende de fatores, inclusive, que não estão relacionados ao país. Depende, muitas vezes, de relações com o capital externo. Então, criar emprego não é com a mudança de legislação trabalhista. O que, na verdade, estão falando aí é uma grande mentira. Quando falam a terceirização vai criar postos de trabalho. Não. Vai tirar as pessoas da ilegalidade para uma situação de legalidade, mas que é uma legalidade capenga. E aí vem mais um eufemismo, né? Que aí não é meu. Tirar da informalidade. O trabalhador informal é o camelô. O trabalhador que trabalha sem registro é um trabalhador ilegal, em condições ilegais de apropriação do seu trabalho. Ele não é informal coisa nenhuma. Quem está descumprindo a lei é quem não anotou sua carteira de trabalho. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser assimilado por uma estrutura de precarização, um pouco diferente. Ah, vai ter ganho? Sim, anotação na carteira. Talvez, né? Talvez. Mas isso não é criar postos de trabalho. Criar postos de trabalho é tirar o sujeito que está desempregado e colocá-lo numa atividade remunerada dentro do guarda-chuva protetivo do mercado de trabalho regulado, contrato de emprego com a devida conformação. Então, não há nenhuma mágica nisso, nenhum tipo de movimento mágico que vai gerar essa criação. E não aconteceu isso em países da Europa, nos quais houve algum tipo de flexibilização do trabalho, de forma nenhuma. Os gráficos que eu trouxe, eu ia mostrar exatamente essa variação. No caso do Brasil, particularmente, eu citei aqui que nós tivemos um grande período, de cerca de 15, 18 anos, de grande flexibilidade negociada, mas não tivemos crescimento no emprego. Aquele período em que o TST reconhecia a prevalência do negociado sobre o legislado, não indicou em momento algum aumento do emprego, pelo contrário, foram os períodos de maior recessão econômica. A recuperação da economia brasileira começa em 2003, 2004, 2005, 2006. Por aí é que começa a recuperar a economia brasileira com a mudança da política econômica. E é justamente o período em que o TST muda a sua orientação flexibilizante, ou seja, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Enquanto a jurisprudência trabalhista reconheceu o negociado sobre o legislado, piorou a condição do mercado de trabalho. Os postos de trabalho foram reduzidos. E todos os dados mostram isso. Todos os dados mostram isso. Esse era o primeiro quadro, mas acho que só esse que está aparecendo. Não, esse também. Vamos ver? Deu? Ah, então está aqui, ótimo. Que bom. Então, vou voltar aqui. Beleza. Então, só para voltar aqui para vocês, os quadros... Aqui o quadro anterior... Esse aqui, que eu já citei, da quantidade de ações que existem versando sobre verbas rescisórias. Está lá no primeiro item, 49,7%. Tá? Para não dizer que eu estou mentindo. Né? Os outros quadros mostram a quantidade de empregos formais que nós tivemos no Brasil entre 1986 e 2014. Né? Então, notem. Os períodos, aqui embaixo tem os períodos de governo de cada presidente. Tá? O período que eu citei de maior flexibilidade jurisprudencial, que foi esse que está em azulzinho aqui, nós tivemos um crescimento de 0,64%
1,74 milhões de empregos formais, né? 640 mil empregos formais. Nos períodos subsequentes, 1.900.000 e 1.350.000. E este outro quadro aqui mostra